Por que eu não consigo? Por que nada nunca dá certo para mim? Por que eu não alcanço nada? Por que sempre fracasso? A resposta é simples: porque você foi programado para fracassar. Quero que vejamos juntos algo que tenho certeza de que vai te parecer interessante. Vamos terminar na próxima semana, mas hoje vamos focar em como funciona a mente humana e como ela foi programada. Ontem eu estava assistindo televisão e coloquei um programa religioso. Apareceu o Dr. James Kennedy, um pregador muito conhecido. Ele estava falando sobre a nova era e dizia que tinha muitos problemas com ela. Segundo ele, porque se mistura demais com a psicologia. Kennedy insinuava que, ao se envolver com a psicologia, a pessoa acaba indo contra o cristianismo. Em parte, o que ele dizia era verdade, mas o que realmente me surpreendeu foi a forma como ele apresentou isso. O homem é muito distinto, fala com grande eloquência, tem uma igreja impressionante, linda, que transmite credibilidade só de olhar. Tudo parecia impecável, mas o que eu realmente presenciei ali foi algo bem diferente. Eu estava vendo como a mente das pessoas é programada. Ele dizia que muitos psicólogos hoje afirmam que somos deuses, e explicava que o problema está na origem dessa ideia. Segundo ele, essa ideia vem de Satanás. Afirmava que Satanás foi o primeiro a dizer isso, quando disse a Adão e Eva: se fizerem isto, serão como Deus. Então, ele concluía que toda filosofia que relacione a psicologia com a crença de que os seres humanos são deuses vem diretamente de Satanás. E eu pensei, este homem fala com tanta credibilidade, tem diplomas de universidades prestigiadas, prega em um lugar majestoso. Quem, entre todas aquelas pessoas, iria depois ler a Bíblia por conta própria para verificar o que ele dizia? Muito poucos. Assim, todos saíram dali com a mente programada, acreditando que a ideia de que somos deuses é satânica. Ele faz isso porque precisa defender o sistema, precisa proteger a religião tradicional. Mas eu quero que façamos algo diferente. Abram suas Bíblias na página 876, no Evangelho de João, capítulo 10. Vão comigo até o versículo 34, onde o próprio Jesus diz: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses. E, se chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, a Escritura não pode ser quebrada. Veja bem, não foi Satanás quem disse que somos deuses, foi Jesus Cristo. No entanto, o eloquente pregador da televisão, diante de milhões de pessoas, omitiu essa parte. Ele preferiu dizer que quem havia dito isso era Satanás. Por quê? Porque se você acredita que é um pecador indigno, como tantas religiões querem que você se sinta, continuará dependendo do sistema. Mas se você entende que dentro de você há um poder divino, então não precisaria de intermediários. E isso não termina aí. Se agora formos ao Antigo Testamento, no Salmo 82, versículo 6, encontramos que Deus diz: eu disse, sois deuses, todos vós sois filhos do Altíssimo, contudo, morrereis como homens e caireis como qualquer dos príncipes. Então, a pergunta é: o que devo fazer para não morrer como um simples homem e cair como os príncipes? A resposta está no versículo 8. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu herdarás todas as nações. É disso que realmente estamos falando aqui, de como nossa mente foi condicionada ao longo de toda a vida. Sua mente está programada, e como resultado você tem reagido e sofrido sob esse condicionamento. A mente humana reage automaticamente quando foi programada. É exatamente disso que tudo isso se trata. Vocês mesmos não entraram, e aos que queriam entrar, vocês impediram. O que Jesus acabou de dizer é: entrando dentro de si mesmo, você encontra a chave que abre a porta e liberta todo esse sofrimento. Mas, neste momento, tudo isso ainda está trancado aí dentro. Se você estudar Carl Jung e Sigmund Freud, verá que a raiz dos seus problemas está aí, mesmo que você nem tenha consciência disso. Porque a chave é esta: a mente subconsciente. Sabe o que faz a mente subconsciente? Ela nunca dorme. Quando você sonha, é o subconsciente que está ativo. Ela nunca esquece. Lembra-se de absolutamente tudo o que você esqueceu. Um psiquiatra pode te conduzir até o subconsciente e levá-lo de volta aos primeiros momentos da sua vida. Às vezes, você anda por uma rua, sente um cheiro e, de repente, sua mente te transporta para a casa da sua tia ou da sua avó, com todos os detalhes, as pessoas, a casa, até o cheiro da grama molhada numa noite de verão. Tudo isso está armazenado ali. Jamais é apagado. Cada coisa que você ouviu, cada ensinamento, cada palavra dita a você, o seu subconsciente aceitou como verdade e arquivou. É o instrumento mais poderoso do universo.
O problema é que aquilo que causa as dificuldades na sua vida entra primeiro pela mente consciente e depois desce ao subconsciente. Alguém te diz algo, te assusta, te ensina algo, e isso desce para o subconsciente e fica guardado, mesmo que você esqueça. Mas o subconsciente nunca esquece. É por isso que a Bíblia fala sobre o dízimo, sobre entregar esse 10%. Esse 10% representa a mente consciente. Se não desligarmos essa parte, todo o medo, o ódio, a depressão e a angústia continuarão entrando e criando raízes no que a Bíblia chama de jardim do Éden. Mas, em vez de um jardim bonito, ele se enche de ervas daninhas. A mente consciente é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Há coisas boas e ruins misturadas ali. O primeiro passo é reprogramá-la. Veja o tamanho do subconsciente comparado ao consciente. O subconsciente é enorme e poderoso, e mesmo assim o seu mestre é essa pequena porção consciente que representa apenas 10%. O espantoso é que o maior poder do universo obedece cegamente a esse pequeno 10%. Se você diz ao seu subconsciente, estou doente, a semente da doença vai crescer e dar fruto. Mas se você diz, estou bem, estou forte, mesmo gripado, ele não sabe distinguir se é verdade ou não. Simplesmente obedece. É daí que vem a visualização. Quando você afirma que está saudável e forte, o subconsciente acredita, e o corpo começa a reagir como se fosse verdade. Hormônios, defesas, energia, tudo começa a se mover, porque a sua mente deu a ordem. É por isso que Paulo diz em Romanos 12:2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Sua mente é como um computador. Não adianta rezar para ela, cantar hinos ou impor as mãos, é preciso reprogramá-la. E o cérebro, o computador mais magnífico do mundo, está bem aí, entre suas orelhas. Está cheio de informações, de mensagens codificadas que estão crescendo dentro de você na forma dos problemas que enfrenta hoje. Nossos problemas não vêm de fora, vêm de dentro. Ninguém quer sofrer, ninguém quer carregar a doença ou a tristeza. Mas o que não entendemos é que por trás desse véu está a chave para nos libertarmos de tudo isso. É o mecanismo que dita: odeio meu trabalho, ninguém gosta de mim, não suporto as pessoas. Tudo isso não é seu, foi programado dentro de você. E, como está aí, cedo ou tarde virá à tona. Essa é a origem da nossa infelicidade. E quando somos infelizes, espalhamos nossa infelicidade aos outros. Há alguns dias eu fiquei doente. Lembra que você cozinhou para mim? Sim, eu fiz frango com batata doce, o melhor para o seu estômago. Pois é, acabou me mandando direto pro banheiro, não é? Fiquei lá o dia inteiro. Mas enfim, conta para eles o que aconteceu quando estávamos viajando, enquanto você estava no spa. Sim, é verdade. Obrigada. A enfermeira estava no spa aproveitando tudo aquilo, massagens, lama, ervas, banhos, ela não perde nada disso. Eu, por outro lado, estava cansado e preferi voltar para o condomínio nas montanhas, lindo, em Vernon, Nova Jersey. Deitei um pouco e, de repente, bum! Gritos, pancadas, coisas quebrando contra as paredes. Um homem gritava insultos e ameaças. Eu estava sozinho e pensei, mas que diabos é isso? Estou num lugar de descanso, no meio das montanhas. Olhei pela janela e vi policiais, um homem sendo detido, uma mulher loira encostada na viatura, criança chorando. E tudo o que eu pensava era, tomara que a enfermeira não apareça bem agora e se meta no meio disso. No fim, levaram os dois. Mas o impacto veio depois. No momento em que ouvi aqueles gritos e pancadas, minha mente me transportou direto à infância, porque assim era minha vida quando criança. Violência, brigas, caos. Meu pai se suicidou. Eu mesmo encontrei o corpo dele, enforcado, quando tinha 14 anos. Em casa, havia brigas constantes, minha mãe correndo atrás dele com uma faca, meus irmãos se agredindo, a casa destruída. Era um inferno. Então, ao ouvir aquele escândalo, meu subconsciente o ativou e me fez reviver tudo aquilo. E é exatamente disso que Jung falava, o que está oculto no subconsciente, o que Buda chama de Ki, ou energia vital, quando é estimulado, emerge. Isso explica por que às vezes você tem a sensação de déjà vu. De repente, você pensa, já estive aqui antes. O que acontece é que algo ativa no seu subconsciente uma memória enterrada, e o seu corpo a revive como se fosse real. Por isso, muitas vezes, você se pergunta, por que me sinto assim? Por que reajo dessa maneira? A resposta está no que se esconde em seu subconsciente, mesmo que você nem perceba. Por isso eu insisto, consiga o livro de Carl Jung. Não acredite em mim nem em um pregador.
ouça um psicanalista com credenciais de verdade. Porque o subconsciente é como uma usina nuclear. Se não for bem administrado, pode se tornar uma bomba atômica que destrói vidas. Mas, se você aprender a canalizá-lo, pode liberar um poder imenso capaz de transformar o mundo. Veja, todos os problemas que carregamos na vida entram no subconsciente através da mente consciente. Por exemplo, uma criança indesejada escuta frases dolorosas desde pequena. Isso se infiltra, se armazena e ela esquece. Mas o subconsciente jamais esquece. E essa semente pode crescer até se transformar em um adulto violento, antissocial, até mesmo em um assassino ou estuprador. Não necessariamente porque essa pessoa seja má, mas porque essas feridas foram plantadas no fundo de sua mente e, mais cedo ou mais tarde, florescem. O sistema judicial condena o criminoso, mas ninguém volta atrás para ver quem plantou aquela dor, aquele medo e aquela culpa quando ele era criança. O que é implantado na mente de uma criança nunca se apaga. Há uma história sobre uma mulher que sentia fortes dores de cabeça toda vez que cozinhava. Fez vários exames médicos, mas nada aparecia. Até que um psiquiatra a levou a uma regressão e descobriram que, quando menina, ela estava nos braços da mãe quando o fogão explodiu. Ela não lembrava de nada disso, mas o seu subconsciente sim. Então, cada vez que cozinhava, aquela memória reprimida se ativava em forma de dor. É assim que o subconsciente funciona, não esquece, mesmo que sua memória consciente o faça. E isso explica por que muitas pessoas desenvolvem comportamentos antissociais sem entender o motivo. O subconsciente é uma prisão de emoções reprimidas. Alguns psicólogos dizem, coloque sua raiva para fora, expresse seu ódio. Mas isso só traz alívio momentâneo, o problema real continua guardado. A única coisa que pode realmente libertar essa energia reprimida é um trabalho profundo, espiritual, de reprogramação. Jesus o chamou de a chave do conhecimento, abrir essa porta e permitir que a mente divina superior expulse tudo até que desapareça. Por isso tanta gente fracassa repetidamente. Talvez você sinta isso, nada dá certo, a pobreza sempre parece te acompanhar. Por quê? Porque, desde a infância, foi programada em seu subconsciente a ideia de que você é um fracasso. Talvez tenha sido seu pai, sua mãe, um professor, um chefe, um policial, alguém. Essa frase criou raízes em sua mente e, mesmo que você não lembre de onde veio, continua agindo nas sombras. Cada vez que tenta avançar, essa mensagem oculta se ativa. Você não pode. Você nunca vai conseguir. E assim o ciclo se repete. Por que não consigo? Por que nada dá certo? Por que sempre fracasso? A resposta é, porque você foi programado para fracassar. Essa programação vive em seu subconsciente e, até que seja eliminada, nada vai mudar. Sua mente profunda está gravada com a ideia de que você não vai conseguir, e se certifica de que seja assim. Por isso as palavras de Jesus são tão importantes. Buscai primeiro o reino. O reino de Deus está dentro de você. Faça essa mudança interior para que o velho e o negativo sejam limpos e o novo possa entrar. Então, o que poderia te deter? Se, em vez de repetir, sou um pecador, sou um fracasso, não posso, você fecha os olhos e afirma, eu sou Deus. Eu sou Deus. O que poderia te derrotar? Nada. Quando você entende que eu sou e Deus são a mesma coisa, já não precisa do sistema, nem da organização, nem das religiões. E é isso que os assusta. Eles não estão aqui para te libertar, estão aqui para te controlar. Muitas doenças também estão codificadas na mente. É difícil estar bem quando seu computador interior repete, você está mal. Está doente. Está cansado. Às vezes, isso nem é real, mas foi programado lá no fundo. O mesmo acontece com a solidão. Muitas pessoas se sentem sozinhas porque carregam a programação. Não confie em ninguém. Todos querem se aproveitar de você. Ninguém se importa com você. Essas mensagens te isolam, e esse isolamento não é natural, é programado. Você precisa se elevar acima dessa programação. O subconsciente é o grande criador, mas só pode criar o que foi programado nele. Como dizia Paulo, com a mente superior, sirvo a Deus, mas com a carne, a mente inferior, sirvo a lei do pecado, ou seja, as emoções. A boa notícia é que os programas negativos podem ser eliminados. Assim como permitiu que entrassem, você pode permitir que saiam. Por isso funciona quando você decide desafiar o sistema, as religiões, as igrejas, e se abrir verdadeiramente à mensagem de Cristo. Então, o seu subconsciente pode receber uma nova programação. Mas há um inimigo principal em tudo isso, o medo. As religiões jamais falam sobre a mente.
Sempre dizem: Deus está no meu coração. Mas nunca te dizem para buscá-lo no centro da tua mente. Inclusive, advertem: se você explorar o seu interior, abrirá demônios. Isso é puro medo, e é aí que está a armadilha. A religião programou as pessoas para terem medo de si mesmas. Como você vai evoluir se teme a sua própria mente? Como vai amar o próximo se nem consegue se amar? Ainda dizem que a espiritualidade moderna ou o novo pensamento é apenas adoração do eu. Mas, finalmente, alguém teve coragem de dizer: eu tenho valor. E esse era o verdadeiro ensinamento de Jesus. Ele não veio para proclamar o quanto ele era grandioso, mas o quanto você é grandioso. Por isso disse: vocês são a luz do mundo. O reino está dentro de vocês. O que eu fiz, vocês também podem fazer, e ainda mais. Jesus veio acender essa luz dentro de você, não para que o adore, nem para que lhe peça nada. Ele disse: vá direto à fonte, porque essa fonte está dentro de você. E é isso que pode te libertar. Por isso a meditação é tão importante. Ela limpa a programação negativa herdada da família, do ambiente e da sociedade. Para começar a se reprogramar, você precisa deixar de lado os pensamentos externos. Como disse Jesus: não tomes pensamento. Em vez disso, comece a ouvir o que surge de dentro através da meditação. Não importa se usa um mantra, um som sagrado ou o próprio silêncio. Ouça a voz interior. É isso que te transforma. É isso que te devolve a luz que sempre esteve aí. O poder criativo do universo está dentro de você. Todos os livros que já foram escritos, todos os edifícios construídos, todas as obras criadas vieram da mesma fonte. A única diferença é que alguns não tinham um subconsciente carregado de você não pode, mas sim ouviram o contrário: você pode. Você pode. E por isso conseguiram. Esse é o segredo. Eles não tinham nada que você também não tenha dentro de si. E é isso que a meditação faz: reprograma sua mente profunda. O poder universal flui para todos, mas a sua vida será exatamente aquilo em que você estiver convencido. Se você estiver convencido de que tudo dá errado, assim será. Se estiver convencido de que é um fracasso, assim viverá. Mas se reprogramar sua mente e se convencer de que pode, então poderá, porque sua experiência nesta vida sempre refletirá aquilo em que realmente acredita. As pessoas ao seu redor e as situações da sua vida existem porque você foi programado para acreditar que é assim que as coisas devem ser. Mas isso pode mudar. E quando você deixar de se sentir dessa maneira, deixará de estar limitado àquele trabalho que odeia. Deixará de estar limitado a essas circunstâncias que te causam tantos problemas. Deixará de estar limitado a essas doenças que te atormentam há tanto tempo. Não há nenhuma razão para continuar preso a isso. Você diz: quero ter sucesso. Quero estar saudável. Mas o seu subconsciente pensa outra coisa. Percebe o que estou dizendo? Conscientemente, você diz: isto é o que eu quero. Mas, nas profundezas, o que se manifesta é o contrário. Porque tudo que você absorveu, até mesmo das pessoas que achavam que estavam te ajudando, na verdade criou esse horror, o jardim do Éden cheio de ervas daninhas. E o que ensina a sabedoria? Que você foi feito guardião da vinha, aquele que deve cuidar dela, podá-la e mantê-la viva. Agora, você pode entrar nessa vinha, cuidar dela, arrancar o que sobra e começar a plantar a árvore da vida. E quando fizer isso, começará a se transformar em uma pessoa completamente diferente. Seu subconsciente esteve cheio de mensagens de fracasso, fracasso e mais fracasso, gravadas por condições que nunca estiveram sob o seu controle. Mas agora, você pode escolher. Se não levar mais nada daqui, leve ao menos isso. Sim, eu posso mudar. Sim, eu posso fazer a diferença. E mais do que isso, comprometa-se. Venha, participe, medite, trabalhe seriamente com esse Deus que vive dentro de você. Então você verá como aquele portão trancado com 2 cadeados começa a enferrujar, como a fechadura cai, como a porta se abre, e todo aquele lixo que te feriu durante toda a vida começa a sair de dentro de você. E, em vez de lixo, você começará a ver árvores florescer. Verá o deserto florescer como uma rosa. Verá os terrenos áridos da sua vida se transformarem em mananciais de água viva. Tudo aquilo que te prendia e te fazia sentir pequeno desaparecerá, e assim você será impulsionado para a verdadeira essência daquilo que Deus sempre quis que você fosse. É isso que você precisa fazer.